Vamos começar, vamos lá, galera. Você consegue separar aí as declarações recentes do Marco Rubio e o senhor Rafael Almeida Riso? Porque o Rubio, veja só, essa é uma análise que saiu bem legal na CNN, tá? É raro a gente ver análises interessantes no jornalismo, mas essa análise foi uma análise bem legal. E eu vou começar com ela, a gente faz um react dela. Vamos lá. Partes de que um dos estrategistas de Trump anos lá atrás, depois caiu em desgraça, acabou até na cadeia, Steve Bannon, saiu e voltou em grande estilo. E teria uma enorme influência exatamente nesta fase atual da conduta de Bannon em relação da conduta de Trump em relação ao Brasil. Steve Bannon é uma voz forte do ponto de vista ideológico. Seria a principal voz fazendo a cabeça de Trump em relação a Lula, ao STF, a Alexandre de Moraes e a Jair Bolsonaro. A delegação de parlamentares brasileiros, na minha informação, não conseguiu chegar a ele, nem a sua. A apreciação que eu tenho aqui é de que um foco muito importante assim, de hostilidade ao Brasil é o Marco Rubio, o secretário de Estado. E ele está cercado de pessoas que ficam sabendo sobre os discursos que o presidente Lula faz, tanto na China, na Rússia, quanto no Brasil. Mesmo esses discursos que ele tem feito no interior do Brasil chegam até o Marco Rubio. E o Marco Rubio realmente ele adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Então, esse é um foco bastante importante, assim. E neste momento, não adianta tentar uma conversa entre o Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano. Realmente há uma animosidade muito grande neste momento. Essa oportunidade já passou e foi... e estou fazendo aqui uma análise e nenhum tipo de juízo de valor sobre se está certo ou se está errado. Estou dizendo assim, essa oportunidade já foi perdida um tempo atrás com os discursos do presidente Lula. Isso aqui é muito importante. Foi levado para o presidente Trump. Isso aqui mostra a excepcionalidade do caso brasileiro. Primeira coisa, vocês sabem que é o Marco Rubio? Marco Rubio, a família dele é de origem cubana. Acho que é cubana. Só checa aí, acho que o Marco Rubio é a família dele de origem cubana. O Marco Rubio tem um ódio gigantesco das esquerdas latino-americanas. E isso é sabido por todo mundo. O Marco Rubio tem uma raiva colossal. Tá? Ó, de ascendência cubana, Rubio é natural de Miami, graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade da Flórida. Se eu não me engano, ele teve parentes, tá, que foram perseguidos pelo regime cubano. Então, para ele, defensores do regime cubano e defensores na América Latina desse tipo de esquerda que redunda no que acontece na Venezuela, o histórico todo Nicarágua, o histórico cubano, que é muito claro, aquilo mexe com ele. Então, é uma coisa muito especial pro Marco Rubio. E assim, é muito especial em grande parte da colônia de cubanos, dos imigrantes cubanos, refugiados cubanos que foram para os Estados Unidos, a raiva do regime. Eles têm uma raiva colossal do regime e é uma raiva profundamente justificada. É muito similar à raiva que, por exemplo, ex-cidadãos da União Soviética têm, especialmente nos países satélites da União Soviética. Não pergunte para um lituano o que ele acha da União Soviética, ou por um estoniano, ou por um letão, tá? Ou seja, pessoas que viveram sob aquele regime, sendo parte dessas nações satélites. Eles odeiam a União Soviética. Eu já comentei pra vocês, quando eu estive na Lituânia em 2011, 2012, acho que 2012, uma das coisas mais emblemáticas que eu vi era uma estátua de um pacto, não sei se era com a OTAN, mas era uma estátua de um acordo, né, que houve por conta de uma visita que o George W. Bush fez à Lituânia, e eles direcionaram, vamos dizer, a estátua voltada para Moscou, como um recado: olha, a Lituânia está com os Estados Unidos. Eles têm muita raiva, e é natural a existência dessa raiva quando você foi vítima de um governo, de um regime persecutório. Então é muito similar o que aconteceu lá com o que aconteceu com os cubanos. E o Marco Rubio leva esta raiva, leva esse rancor plenamente justificável para dentro do governo americano. Mas a gente sabe como o Lula ele se tornou uma espécie de porta-voz dos BRICS e porta-voz de discurso anti-americano dos BRICS, e não é de hoje. E ele o faz sendo latino-americano. Então eu acho que é muito interessante aí essa entrevista, essa análise que está sendo feita aí na CNN, porque ela mostra talvez um elemento particular por conta do Marco Rubio em travar a mira no Donald Trump. Eu comentei ontem na live, e eu acho que isso tem muito a ver com as análises que o Orlando faz, eu volto a colocar, vocês têm que acompanhar o Orlando mais, que trazem a seguinte leitura. Os Estados Unidos, nessa nova configuração mundial que eles estão tentando impor, eles vão reordenar a América do Sul, a América Latina como um todo, e acabar talvez com essa brincadeira de um alinhamento de nações latino-americanas à China. Ou seja, no meu quintal não. Já não é normal que tenha Cuba. Já não vai ser muito normal nesse contexto, estou falando de um contexto de força e de espaços geopolíticos, que os Estados Unidos permitam que a Venezuela hoje seja um entreposto e que vira e mexe, como acontece algumas vezes, eles falem em ter tropas russas ali para defender a soberania do regime venezuelano. Também é menos normal ainda você ter uma nação como o Brasil se comportando como porta-voz dos BRICS. Então, eu acho que se formou uma espécie de uma tempestade perfeita, tá? Que envolve Marco Rubio, novos planos geopolíticos do Trump, tarifas, que envolve
a vontade de ajudar em alguma medida o aliado no Brasil, que são os Bolsonaro, acho que ali se formou uma tempestade perfeita, mas ela é agravada por mais uma coisa, tá? O erro estratégico do Lula e da chancelaria e do governo e da comunicação brasileira em todo o caso. Vamos continuar ouvindo. Tentativas do Lula de humilhar o Trump. E isso, inclusive, foi comunicado hoje aos senadores brasileiros, que foi explicado isso para os senadores brasileiros, que a situação política é realmente muito ruim e que... Agora, o que tem de mais assim factível neste momento mesmo é tentar obter algumas exceções para alguns setores brasileiros e tentar separar a parte comercial da parte política, porque a parte política realmente é algo que parece inevitável. Assim, então, Paulo, vamos lá. Quer dizer que assim, faltando 3 dias, 3 a 4 dias para data final, né, do ultimato imposto pelo Trump, o governo brasileiro aparece com uma alternativa comercial. Olha, vamos separar a questão política da comercial e vamos abrir o espaço para alguns produtos sem tarifaço. Então o Brasil envia agora, faltando, né, é sexta, quinta, quarta, terça. Faltando 4 dias, vamos botar aí. E agora ele envia o chanceler brasileiro para vir com essa proposta que, assim, a julgar pelas discussões, vamos dizer, a julgar pelas discussões ali muito específicas, serão parte de um escrutínio maior. Eu não duvido, tá, que os produtos que possam gerar inflação para o mercado americano, como o Donald Trump está pensando muito internamente, eles possam abrir uma concessão para não gerar pressão inflacionária. Mas no geral, não sei. Tem notícia disso, Riso? Tá aí, ó. Bota na tela, ó. Produtos não cultivados nos Estados Unidos, como café e manga, poderão ter tarifa zero de secretário de Comércio. Lutnick afirma a sobretaxa sobre o Brasil e outros países será pronta até terça-feira. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta terça-feira que produtos que não são produzidos internamente pelos Estados Unidos podem receber tarifa zero, como mencionando manga, cacau, café e abacaxi. Na boa, tirando o café, a gente não está falando de bilhões, né? Os Estados Unidos não produzem esses produtos, então poderiam entrar com tarifa zero. A coluna elaborou uma lista de produtos. Entre esses produtos estão café, frutas tropicais, frutos do mar, suco e óleo de palma. As negociações, de acordo com os analistas, serão feitas com com tarifas diversificadas em relação ao limite imposto aos países. Mais cedo, o Lutnick já havia dito que o presidente do país, Donald Trump, tomará suas decisões sobre acordos comerciais essa semana. Para o resto do mundo, temos tudo pronto até sexta-feira, disse o secretário. Entre os países ameaçados de sobretaxa está o Brasil, que deve ter os produtos... beleza. As autoridades dos Estados Unidos ainda estão discutindo... blá, 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 blá. Beleza. Mais nada? Bom, o que o Lutnick ofereceu ele está falando de União Europeia, mas do Brasil não teve mais. Basicamente, o Lutnick avisou, olha, nesses produtos que, vamos dizer, que nós importamos basicamente do Brasil... Beleza, podemos aí ter uma tarifa diferenciada, uma tarifa zero, porque isso pode nos beneficiar aqui, para não ter falta de produto na gôndola aqui nos Estados Unidos, mas venhamos e convenhamos que isso não resolve o problema brasileiro, né? O grave problema brasileiro não está sendo endereçado aí. Tipo, manga! Parece aquelas propagandas de uma companhia de frutas, propagandas altamente preconceituosas que eles tinham sobre as repúblicas das bananas, né? Sobre empresas exportadoras de banana, ou empresas americanas que importavam frutas do terceiro mundo, e eles tinham essa visão do terceiro mundo e da América Latina como local exportadores de frutas. Tanto que a própria ideia da Carmen Miranda, que ficava desfilando nos Estados Unidos com um monte de fruta na cabeça, ajudava vamos dizer, a consolidar essa imagem, né? A gente como um lugar feminino, né, divertido e com frutas, porque eles vão comprar frutas, porque a gente é tropical. Se não me engano, o suco que os americanos mais tomam é de uma marca que chama Tropicana, o suco de laranja, né? Uma marca gigantesca nos Estados Unidos. E a Tropicana usa demais o concentrado exportado pelo Brasil. E vamos dizer, todo o design dos sucos Tropicana e toda a campanha deles, historicamente, sempre foi ligada a essa coisa tropical. Né? Enfim, quando a parte que te cabe nesse latifúndio, né, na divisão mundial do trabalho, essa, você não fica muito animado, né? Oba! Nós fazemos frutas tropicais. Beleza, melhor isso do que nada, né? A China é uma grande... Acho que a China é a maior produtora de frutas do mundo, então tem lá seu valor, tem algum valor agregado, mas... Yes! Pois bem, vamos lá, vamos continuar lá na CNN. De vista da escalada, como eu já tinha trazido essa apuração antes, eu confirmei hoje que há realmente, né, um plano já desenhado assim, de uma escalada que pode culminar realmente na suspensão das relações diplomáticas, na volta da embaixadora brasileira. E a sensação das pessoas aqui em Washington é de que o governo brasileiro também não se importa muito, assim, nem a embaixadora, nem outros eventuais atores, assim, do ponto de vista do Poder Executivo, assim, não demonstraram grande empenho também e grande preocupação com isso. A reunião na Câmara de Comércio dos Estados Unidos... Isso aqui é bem importante, cara. A União Europeia, o Japão, especialmente esses dois, mas eu posso botar o exemplo do Vietnã. O Vietnã é um país que eu venho estudando um pouco. Deram uma atenção gigantesca pro caso.
Era uma tensão gigante. A União Europeia tem que vir e fechar um acordo desfavorável, o famoso acordo caracaraô, né? Para não usar palavrões aqui na live. Tô sem palavrão até agora, tá, Riso? Muito bem, parabéns. A União Europeia teve que vir com um acordo dessa natureza para resolver, porque eles estão preocupados. O Lula, a reação do Lula é achar que, tipo, não, isso aqui é um jogo de redes sociais em que eu vou gravar vídeos e zoar os Estados Unidos. E o Lula, durante todo o período, vamos dizer, de negociação que foi aberto pelo Trump, até a imposição das tarifas, ele ficou gravando vídeos tirando onda. Ele tirou onda durante o processo inteiro. Jabuticaba, aí falou que o Trump não é imperador do mundo, e vai lá fora e dá mais declarações nesse sentido. Aí os Estados Unidos estão vindo, beleza. Já tem o Marco Rubio que quer tascar-lhe o pau nele. Aí ele lá, tá zoando, não, tô zoando. Aí tá faltando uma semana, putz, vamos fazer alguma coisa, né? Aí vai a delegação do senador, aí manda o Geraldo Alckmin pra conversar com o Lutnick, aí agora vai o chanceler faltando 4 dias pra fazer alguma coisa. Os Estados Unidos não estão vendo com bons olhos, até porque a postura do Lula no jogo internacional foi tratar o Trump de uma maneira desrespeitosa. E eu quero colocar um ponto nisso. Você não viu o Trump, por mais que o Trump tenha adotado uma postura agressiva, rude com relação ao Brasil, e foi uma postura agressiva, que não é exclusivo do Brasil, mas é de várias outras nações, mas foi agressivo e rude, o Trump não ficou adjetivando o Lula, especificamente. Ele não focou tanto no Lula. O Lula focou no Trump. Então, faz sentido os americanos que estão adotando uma postura mais imperial, mais agressiva, pegarem um tipo de declaração nesse sentido por parte as declarações que o Lula soltou e ir pra cima deles. E o Trump talvez queira ir pra cima dele, sim. É um jogo em que o Trump tem muito menos a perder do que o Brasil. É um jogo que o Trump pode jogar, inclusive, com o tempo a favor dele. Eu não sei se o Brasil dispõe de meios de jogar esse jogo no longo prazo. A gente vai fazer umas elucubrações. Mas vamos lá, dá o play. Tinha ali representantes de Cargill, Caterpillar, DHL, ExxonMobil, IBM, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Merck, Novelis, Dow Chemical e outras grandes multinacionais, assim, que acompanharam também as negociações com a União Europeia, com o Japão, com a Índia, que estão acompanhando, né? E que têm, então, status, assim, interesses semelhantes dos que tem com o Brasil. E eles recomendaram aos senadores o seguinte: não retalhar, porque eles já sabem por experiência que nas outras negociações, quando houve retaliações, o presidente Trump dobrou a aposta. E trouxeram que o que funcionou realmente foi fazer ofertas de compromissos de longo prazo, de investimentos e de negócios. Caramba, pausa! Não foi o que eu falei ontem? Todos os países, para obter um acordo com os Estados Unidos, tiveram que botar algo na mesa. E aí negociaram as tarifas. Mas antes de tudo, eles tiveram que colocar algo na mesa. Os Estados Unidos exigiram, vamos dizer, como contrapartida, tanto para o Japão quanto para a União Europeia, vultuosos investimentos de longo prazo, tá? Investimento centibilionários para fechar uma negociação. Não me parece que é o caso aqui do Brasil, porque o Brasil não tem condições de fazer isso. O que as pessoas começam a estranhar, eu acho que é uma coisa que dá pra gente trazer aqui para discutir, por que no caso brasileiro as tarifas estão sendo impostas, são mais altas do que os outros países, sabendo que o Brasil, insiste o Rafael Almeida Rizzo, não dispõe de meios de oferecer ao povo investimentos de centenas de bilhões. Mas não pode fazer isso. Então, naturalmente, tem outros elementos aí, que são, acima de tudo, os elementos geopolíticos. Aí entra Marco Rubio, e aí entra o próprio Eduardo e o Paulo Figueiredo, que agregam um elemento. Por quê? Porque os Bolsonaros são aliados locais do Donald Trump. Em alguma medida, o Trump vai querer beneficiá-los, sim. Não no todo, não no principal. O principal tem a grande estratégia dele comercial, tem o enfrentamento ao BRICS, tem a nova política para a América Latina que eles estão impondo, mas tem o Bolsonaro que conta também. Isso a gente precisa botar aqui. Neste game, tá? O Brasil vai ter que colocar outras coisas que não são comerciais na mesa. E é isso, é aqui que eu quero chegar. Lembra que eu falei, eles exigiram, para fechar qualquer acordo, para baixar a tarifa, exigiu o investimento dos caras nos Estados Unidos. O Brasil não tem condição de oferecer investimento, o Brasil vai ter que oferecer outra coisa. O que é? É um realinhamento geopolítico estratégico com os Estados Unidos de longo prazo sendo feito num governo Lula. Isto para um petista, isso para um esquerdista latino-americano, que tem no sangue, correndo nas veias abertas da América Latina, aquelas coisas de Eduardo Galeano, correndo no sangue dele, tá? O ódio aos Estados Unidos, o anti-americanismo, isso seria um suicídio. Para o Lula, que tá no último mandato dele, pro Lula deixar como legado um realinhamento estratégico com os Estados Unidos, eu não tô vendo isso acontecer, não vejo isso acontecer não. Você vê, Rizzo? Não. Eu não sinto que ele vai querer deixar isso de legado, até porque ele tem nada a perder, o Lula. Existe um elemento, o Trump e os Estados Unidos têm pouco a perder com o Brasil. O Brasil tem muito a perder com os Estados Unidos, mas o Lula não tem tanto a perder. O Lula não tem tanto a perder. Se ele ouvir do lado a esposa, a Janja, cheia de minhoca na cabeça, e se ele pensar... A fuck you, Trump, é isso? A fuck you Trump, a que odeia o Elon Musk também. Se eu olhar direitinho, tá? E olha o comportamento que o Lula vem adotando nessa história até agora,
que eu acho que agora eles começaram a querer pensar, pra mim, temos aí uma espécie de uma tempestade bem grande pintando. Tá? Pode ser que não dê nada, e pode ser que o Brasil se componha, mas dado que o Trump quer muitas coisas, e essas coisas não estão apenas dentro de uma clave comercial, eu acho que é uma questão geopolítica, cara, prevejo chuvas e trovadas, dá o play. Sejam proveitosos também para os Estados Unidos. E eles viram isso funcionar bem com a Europa e com o Japão, e acham que é isso que deve ser feito. Esses empresários americanos, eles ficaram bem impressionados assim, com a participação dos senadores por ter sido bipartidária, né? Ou, no caso do Brasil, multipartidária. Mas, por padrão americano, seria isso, assim, tanto senadores da oposição quanto do governo, falando de forma muito coordenada, até ensaiada, no bom sentido, assim, de que eles estavam muito alinhados, não demonstraram divergências entre eles, focaram no interesse nacional, e isso deu uma ótima impressão para esses grandes empresários que se comprometeram a tentar ajudar a criar esses caminhos, assim, mas insistiram muito nessa ideia de investimentos de 10 anos nos Estados Unidos que sejam proveitosos para ambos os lados. Ou seja, é bacana que mandaram uma delegação pluripartidária aqui do Brasil, demonstrando preocupação, mas não é o caso do Lula. Veja, a gente pode chegar numa situação, amigo, que eu já enfrentei essas situações na vida, tá? Em que você tem um determinado adversário, que você começa a brigar com ele, que ele é tão débil, que ele é tão tosco, e que ele, vamos dizer assim, impõe danos, vamos dizer, de maneira quase aleatória, que você, vamos dizer, pra preservar ele e manter ele como parceiro, você estende a mão mesmo tentando prejudicá-lo. Você entendeu? Você tá numa disputa com alguém e o outro lado é tão idiota que você meio que tem que ajudar. Ó, tá bom, cara, nem queria brigar com você, vem aqui e tal. Me parece que é o caso com o Brasil. Porque a partir do momento que assim, se eu sou... Tirem o chapéu que o Trump é um aliado do Eduardo Bolsonaro, do Jair. Tire esse chapéu. Pensa o seguinte, o Trump tá analisando o mapa. Ó, nós temos uma liderança da oposição informal, que é o Eduardo, vindo aqui tentando sabotar os encontros de chanceler, de embaixadores e de senadores com membros do governo americano. Você tem o presidente da República do Brasil te xingando, mas ficou desesperado e agora mandou o chanceler. Você tem empresários brasileiros já tentando fazer negociações unilaterais aqui direto com os Estados Unidos, tipo, resolve minha situação, senão eu vou perder meus pedidos. Você tem os governadores brigando entre si no Brasil. Você tem a mulher do presidente xingando a gente. Entendi. O meu adversário, que é o Brasil, está todo dividido e ele está se impondo danos internamente. Tipo, eu só botei uma taxa, eles morreram. Sabe por isso? Assim, eu botei uma taxa e ele morreu. É isso. Tipo, é como se eu tivesse uma briga lá, aí o cara deu um jab. É só um jab. Aí o cara... Não, não é que ele se machucou, ele morreu. Ele está falecendo agora. Tipo, não, mas era um jab. Não, mas você não podia dar um jab. Ele é retardado. Sabe? Você bateu no retardado. É mais ou menos isso. Foi um soquinho, o Brasil tá tudo cagado ali. Senadores se juntam, assim, os governadores não estão com a estratégia dos senadores. A oposição bolsonarista não tá na mesma página da oposição como um todo. Eu vi hoje um vídeo do Moro, né? O vídeo rodou bastante do Moro, atacando mais o Lula, mas falando, nós temos que pensar a situação do Brasil, porque lá no Paraná, estado que o Moro quer ser candidato a governador, eu acho que ele é favorito para ganhar isso. Lá no Paraná, hoje, uma fábrica deu férias coletivas para 640 funcionários. É uma fábrica que exporta MDF, madeira compensada, que usa muito pra fazer em casa nos Estados Unidos, vem muito desse material do Brasil. Aí vocês já deram férias coletivas, isso é real. 640 pessoas. O Moro tratou desse assunto, ele tava falando lá no vídeo dele. Por quê? Porque tá chegando a bucha aqui. Então o Moro tá com um discurso, os bolsonaristas estão com outro, o Lula tá com outro, a chancelaria vai com outra, a Janja tá com outro. Tá todo mundo causando. As empresas brasileiras, já teve empresa, aí não é a primeira, tá? Que já falou, eu topo montar uma fábrica nos Estados Unidos. Então o Trump, às vezes ele mirou um negócio, ele tá vendo outra coisa, ele tá vendo, o Brasil não é uma nação. O Brasil é um juntado, é um catado de interesses locais. E esse catado de interesses locais, completamente conflituoso e confuso, ele não tem capacidade de estabelecer uma autodefesa. Então o Estado brasileiro não tem autodefesa. E mais, vou colocar outro ponto aqui. O STF tem também o seu próprio interesse. Pelo STF, o Lula fecha qualquer acordo comercial aí e tira o olho do Trump de cima deles. Então o que o STF quer, eventualmente, não é o que vamos dizer, os mercados querem. O que os exportadores querem. Que eventualmente não é o que o Lula quer. Que eventualmente não é o que a Janja quer. Que não é o que o PT quer. Se o Lula fizer um acordo eventualmente positivo com o Trump e do ponto de vista geopolítico que aproxima o Brasil dos Estados Unidos, imagina como a esquerda brasileira vai ficar. Que a esquerda brasileira, que já chama o Lula de neoliberal, vai falar, o maior covarde da história, o Lula não tá... Eles já estão loucos pra fazer isso aí, mas muita gente. Eles vão pra cima do Lula. Então, o Trump deve estar assim, cara, vamos fazer assim, pra gente fechar alguma coisa com esses caras. Imagina,
Ei, venham todos vocês, sentem aqui na sala. Eu só quero que vocês me deem mais algumas coisas. Eu quero vender algumas coisas pra vocês. Não precisem brigar aqui. Eu resolvo vocês. Eu acho que assim, ele tá lidando com uma galera tão zoada, que no caso brasileiro é uma coisa tão zoada, que ele mesmo deve estar com dó. O Alexandre ali botou, somos muito vulneráveis. É isso, eu nunca vi uma situação tão vulnerável. Senadores brasileiros indo encontrar senadores ou representantes de associações comerciais nos Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro ligando, não é pra encontrar não, não é pra encontrar não. Enquanto isso o Lula tá xingando os caras. O Lula mandou o Alckmin ir lá negociar, ou seja, ele endossou o Alckmin fazer uma negociação com o Lutnick. O Lutnick é um cara importantíssimo, secretário de Comércio dos Estados Unidos. O Alckmin foi lá, falou das terras raras no dia seguinte. Não vai ter nada disso, não vai ter nada disso. Então entendi, por que você então autorizou ele a negociar? Isso é uma puta de uma feira da fruta, não tem nenhum sentido nessa porra, todo mundo gritando. E isso é sintoma de que é uma não nação, é um não estado, é uma não nação, isso aqui é uma juntada, um catado. Eu volto a colocar uma coisa que eu falei umas das duas lives atrás. Numa situação dessas, pra esse país simplesmente ser faccionado, ter uma secessão e dividir aí em 2, 3, 4 países, é isso aqui. Porque o arranjo do jeito que tá não funciona. Outra coisa, só pra lembrar, hoje a população brasileira não tem a menor ideia do que tá acontecendo. A população brasileira tá cagando pra esse assunto. Só achar, tem uma briga aí que eu vi no Jornal Nacional. A população não tá nem tchum. E ainda vou falar uma outra coisa. Como essa briga vai ter inicialmente, caso a tarifa se imponha, tá? E tá pintando, cara, tô achando isso, Riso, que tá pintando, as chances não são desprevisíveis, que a tarifa continua. Eles podem até fazer, vamos dizer, abrir um espaço para que alguns produtos não tarifem. Por exemplo, a Embraer. Você pode ter um gravíssimo problema com a Embraer e você tem um problema de entregas para empresas americanas de aviação que precisam dos aviões da Embraer. Sim. Que fizeram as encomendas. E tem alguns produtos que podem ter um efeito inflacionário nos Estados Unidos e o Trump está preocupado com questões inflacionárias. O ovo encareceu demais nos Estados Unidos. Então eles podem, assim, abrir um espaço para um produto, um aqui, ali, que foi a tentativa do chanceler, né? Era avião e mais alguma coisa. Avião e alguns produtos do agro. Tipo, o mais emergencial ele tentar ganhar tempo. E aí depois o resto ele impõe a tarifa. Isto pode gerar aqui no Brasil, com a imposição da tarifa, fazer com que vários desses produtos fiquem no Brasil e tenham um efeito deflacionário. Então, a gente pode ver, sei lá, peixe mais barato, carne mais barata aqui no Brasil, porque eles vão tentar desovar aqui, tá? Jogando prejuízo no colo do produtor e de alguns frigoríficos. E aí a galera vai ficar com uma breve sensação de bonança. E o Lula ainda vai querer falar, viu, nós fizemos você comer picanha, picanha foi comida, ó, que bom. O que é vamos dizer, seria irônico o Lula lucrar, pelo menos momentaneamente, com isso. Mas não é o que vai acontecer, tá? Porque o que tá pintando pra gente é que esse ajuste que está sendo imposto pelo Donald Trump é um ajuste de ordem geopolítica, estratégica e também comercial. E eu acho que as coisas que o Lula vai precisar ceder em termos de discurso é acabar com o alinhamento oficial dele dos BRICS, tá? E se não anunciar que saiu dos BRICS, é simplesmente parar de participar de fóruns de maneira tão ativa, de discussões internacionais, nunca mais falar em desdolarização. Vai ter que anunciar redução de tarifa, isso assim, é óbvio. Vai ter que anunciar redução de tarifa e permitir a entrada de produto americano. E sabe o que isso significa? Só pra avisar vocês, tá? Carro é uma coisa que o Trump tá negociando de despejar carro americano em vários lugares. Aconteceu agora na Europa. A indústria brasileira, que automobilística já tava pra assumir, numa atacada dessas aqui, num acordo comercial que abaixe tarifa sobre carro, bum! Porque o Trump tá numa corrida. Eles viram o avanço das montadoras chinesas pelo mundo, e a China fez dumping, a BYD faz parte de um dumping que eles fizeram em cima do preço do aço e tal. Ele vai lá e bota os carros deles ali, e aí pode matar já a indústria automobilística brasileira numa tacada assim, ó. Então o Trump pode vir com isso, o Lula vai ter que ceder. O Trump vai talvez obrigar o Brasil a mudar completamente as posições sobre Venezuela, sobre Cuba, e mudar as posições que o Brasil tem, por exemplo, nos fóruns internacionais envolvendo esses temas. Agora, recentemente, o Brasil ia endossar uma posição da África do Sul anti-Israel, e só cala a boca. O Brasil estava endossando agora uma coisa sobre o Holocausto, um negócio bem constrangedor, sabe? Em resumo, eu acho que eles vão pegar esse pacote, vão fazer o Lula ter que mandar pro Congresso um pacote tratando das empresas, as empresas Big Tech aqui, as redes sociais, e eu acho que é meio que cabal que eles têm que fazer isso, porque os Estados Unidos exercem soft power, e é quase um hard power, tá? Nos países, através das suas empresas de Big Tech, porque as redes sociais, elas congregam dentro de si o debate público nos outros países, então é uma arma de guerra americana, né? Você faz com que o debate político do país outro aconteça dentro dos seus termos, dentro dos seus algoritmos. Você fica com dados de cidadãos do mundo inteiro. Já parou pra pensar nisso? Que os dados, hábitos de consumo de grande parte da população do mundo estão ali, vamos dizer, muito bem catalogados por Google, por Instagram, Meta, pelo X. Eles têm dados de todo mundo ali. E hoje eles são aliados diretos do governo Trump. Todas as Big Tech. Mesmo o Elon Musk brigou. Dane-se. Hoje eles são
Aliados. Veja só que interessante, ó, uma notícia aí importante que saiu a coisa de 1h30 atrás. Lula cogita ligar para Trump, mas quer ter certeza que o americano vai atender e focar em comércio, tá? Aliados políticos, membros da diplomacia e conselhos de Lula defendem a disposição a um diálogo, mas temem humilhações de Trump. Leia bastidores. Veja só, o Trump ele já fez reunião humilhando o presidente da África do Sul e o Zelensky, que foi bem humilhante. Quem assistiu foi bem humilhante. Eu acho que o Trump adoraria humilhar o Lula publicamente. Nossa senhora. Adoraria. Fazer aquele... botar ele e o Marco Rubio do lado e assim esculachar. Pra fazer uma... É uma coisa muito parecida com em Roma, eles tinham os triunfos, sei lá, o César capturava o Vercingetorix e aí colocava ele numa jaula e fazia o triunfo dele carregando o cara por Roma. É meio que o Trump fez isso com o Zelensky e com o cara da África do Sul e eu acho que ele faria a mesma coisa com o Lula se tivesse um encontro. O Lula jamais aceitaria participar de um encontro ali com o Trump dessa natureza. Mas vamos lá, Brasília. Há 3 dias da entrada em vigor das tarifas de 50% contra exportações brasileiras, interlocutores do governo Luiz Inácio Lula da Silva afirmam que não há previsão de ocorrer agora um telefonema entre o petista e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora a chamada esteja fora do radar no momento, a possibilidade de contato direto à distância existe e vem sendo cogitada por aliados políticos de Lula, membros da diplomacia e conselheiros presidenciais. A ministra secretária Gleisi Hoffmann disse que uma conversa entre os dois não é um telemarketing e precisa de preparação prévia. Já o ministro da Fazenda, Haddad, afirmou que não pode haver um sentimento de viralatismo no diálogo entre... Só papinho. Novamente, os caras são tão papinho. Algumas alas governistas, executivos e empresas mais afetadas pelo tarifaço defendem que o presidente tome a iniciativa de entrar no telefonema, passo que não foi decidido ainda. O governo brasileiro gostaria de ter certeza que Trump não somente atenderia Lula, como estaria disposto a entrar à discussão na relação econômico-comercial e negociar as tarifas para evitar constrangimentos políticos. Em resumo, cara, o Lula quer fazer uma ligação performática e ele quer discutir temas comerciais, mas não temas geopolíticos. O problema é que o Trump tá botando tudo na mesa. Não existe separação de uma coisa da outra. Não dá pra separar. Definitivamente não dá pra separar.